meu nome é Olivia Bennet e nunca pensei que seria expulsa do funeral da minha própria avó, mas lá estava eu, com meu vestido preto, a ver a minha chamada família bater-me a porta na cara. O pior de tudo é que eu era a única que realmente conhecia a avó Rose. Crescendo, eu era sempre diferente do resto dos Bennet. Enquanto os meus primos Sofia e Marcos perseguiam diplomas prestigiados e cargos corporativos, eu preferia passar o tempo na loja de antiguidades da avó Rose, aprender sobre tesouros vintage e histórias esquecidas. Tens olho para o valor, Olivia, dizia a avó, ensinando-me a identificar artefactos genuínos de réplicas. Nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo que tem valor brilha. Os meus pais nunca compreenderam o nosso laço. Estás a perder tempo com velharias, resmungava minha mãe. Olha para Sofia, já executiva júnior aos 25, e o Marcos com o MBA dele por Harvard. Mas a avó Rose via algo em mim que mais ninguém via. Enquanto a minha família media o sucesso em diplomas e contas bancárias, ela ensinou-me sobre legado, integridade e o verdadeiro significado da riqueza. Os Bennet nem sempre foram sobre escalar hierarquias corporativas e carteiras de ações, dizia-me ela, com os olhos a brilhar. Construímos a nossa fortuna ao entender o valor verdadeiro nas coisas que os outros ignoravam. Na altura, eu não sabia que essas lições seriam a minha maior herança. No dia em que a avó Rose faleceu, algo mudou na minha família. A fina camada de civilidade estalou, revelando a ganância feia por baixo. Nem conseguiram esperar até depois do funeral para começarem a lutar pela herança. A loja de antiguidades deve valer milhões, declarou a Safi durante o velório, com a voz a ecoar pela casa funerária. Todas aquelas peças raras que ela colecionou ao longo dos anos. O Marcos acenou com a cabeça, já a calcular. Só o imóvel no centro de Boston, localização privilegiada. Podíamos vendê-lo a promotores. Eu estava num canto, de coração partido. Eles viam cifrões onde eu via memórias. Cada peça daquela loja tinha uma história que a avó Rose preservou cuidadosamente. O funeral foi um espetáculo de luto falso. O meu tio Thomas, que não visitava a avó há anos, de repente não conseguia parar de chorar pela sua amada mãe. A tia Patrícia, que uma vez chamou a avó Rose de relíquia embaraçosa, agora elogiava os seus valores tradicionais. Sentei-me na última fila, sozinha. Quando tentei dizer algumas palavras sobre a avó, a Sofia cortou-me. Não precisamos de ouvir a rapariga da loja, troçou ela. Isto é para a família verdadeira, família verdadeira. Como se passar todos os fins de semana dos últimos 15 anos a ajudar a avó na loja, a ouvir as suas histórias e aprender o seu ofício, não significasse nada. Após o serviço, fui para a casa da avó. A nossa tradição de domingo era tomar chá na biblioteca dela. Mas quando estendi a mão para a porta, a minha mãe bloqueou o caminho. Para onde pensas que vais? Exigiu. Isto já não é a tua casa. Eu só quero, comecei, mas o tio Thomas interrompeu. Sai daqui, rugiu. Não mereces estar aqui. Tu nem és uma verdadeira Bennet, só uma caridade que a Rose teve pena. As palavras doeram, mas não tanto como ver a minha família acenar em concordância. Até o meu pai permaneceu em silêncio, a evitar olhar-me nos olhos. A avó Rose era a única família verdadeira que eu tinha, disse eu baixinho, afastando-me dos seus olhares odiosos. A risada da Sofia seguiu-me pelas escadas abaixo. Aproveita para voltares ao teu trabalhozinho de loja. Alguns de nós têm carreiras a sério para gerir. Eles não faziam ideia que a loja da avó faturava 7 dígitos mensais em vendas online de antiguidades raras. Ela tinha modernizado o negócio anos atrás, construindo uma clientela global enquanto mantinha a fachada da loja como disfarce. Mas guardei esse conhecimento para mim, exatamente como a avó me ensinou. 2 dias depois, o Sr. Harrison, advogado da avó há mais de 30 anos, convocou uma reunião de emergência para ler o testamento. A família inteira reuniu-se no seu escritório com painéis de mogno, já a dividir os espólios nas suas mentes. Quase que não fui, mas algo na voz do Sr. Harrison ao telefonar, um toque de satisfação, despertou a minha curiosidade. Cheguei por último, sentando-me perto da porta. A Sofia e o Marco sentaram-se na linha da frente, enquanto os meus pais, tias e tios ocupavam as poltronas caras de couro. A tensão na sala era tão densa que se podia cortar com uma faca. O Sr. Harrison pigarreou, ajustando seus óculos de aro fino. Antes de começarmos, a Sra. Bennet Rose deixou instruções específicas sobre a leitura do testamento. Ele tirou um envelope selado com cera vermelha escura, com o R distintivo da avó. Ela pediu que eu lesse esta carta primeiro. A sala ficou em silêncio enquanto ele quebrava o selo.
Minha querida família, se estão a ouvir isto, é porque finalmente fiz a minha última viagem de antiguidades. Não gastem dinheiro com um funeral elaborado. Nós os dois sabemos que a maioria de vocês está lá apenas para garantir o seu lugar neste testamento. A Sofia remexeu-se desconfortavelmente no assento. Durante anos vi esta família esquecer-se do que realmente importa. Trocaram valores por avaliações, caráter por carreiras. Estão tão focados em estatuto que perderam de vista a substância. Mas uma pessoa lembrou-se. Uma pessoa entendeu que o que eu tentava preservar não era apenas uma coleção de antiguidades, mas um legado de compreensão do verdadeiro valor. O meu coração batia com força enquanto o Sr. Harrison continuava a leitura. Quem mede o sucesso em dólares? Parabéns, estás prestes a descobrir exatamente quanto perdeste. Ele pousou a carta e pegou no testamento propriamente dito. A sala prendeu a respiração. A Sofia Bennet, Marcus Bennet e todos os outros netos, exceto Olivia, deixam a quantia de $1 a cada um. A explosão foi imediata. A Safia levantou-se de um salto, o rosto vermelho de raiva. O Marcus começou a gritar sobre contestar o testamento, mas o Sr. Harrison ainda não tinha terminado. Aos meus filhos Thomas, Patrícia, James e Elizabeth, deixo a minha coleção de fotografias de família, para que possam lembrar-se de quando ainda conheciam o valor da família. O meu pai James afundou-se na cadeira enquanto tio Thomas ficou roxo de fúria. Isto é uma piada, gritou a tia Patrícia. Onde está o testamento verdadeiro? O Sr. Harrison levantou a mão pedindo silêncio, e finalmente todas as cabeças se viraram para ele. A minha amada neta Olivia, que entendeu que a verdadeira riqueza não se mede por contas bancárias mas pela riqueza de caráter, deixa a totalidade da minha herança, incluindo mas não se limitando a Bennet Antiques International, todas as propriedades imobiliárias associadas, a minha coleção pessoal e todos os interesses comerciais sob o guarda-chuva do Bennet Group. A sala explodiu em caos, mas eu mal os ouvi. Os meus olhos estavam fixos na linha seguinte que o Sr. Harrison lia. Avaliação atual total, 4,8 mil milhões. Senti o sangue fugir do meu rosto à medida que o número se registrava. 1.000 milhões com M. Isto é impossível, gritou a Sofia. Ela geria uma loja de antiguidades empoeirada. O Sr. Harrison sorriu pela primeira vez. Na verdade, a Sra. Rose Bennet foi uma das mais bem-sucedidas comerciantes de antiguidades internacionais do mundo. A loja era apenas a ponta do iceberg. Ele virou-se para mim. Senhorita Olivia, a sua avó deixou instruções para uma reunião privada para discutir a extensão completa da sua herança. Digamos amanhã de manhã. Acenei com a cabeça, ainda incapaz de falar. Quando me levantei para sair, a minha mãe agarrou-me no braço. Olivia, querida, precisamos de falar sobre isto em família. Removi gentilmente a sua mão. Família. Expulsaram-me do funeral dela há 2 dias, lembram-se. O olhar de cálculo desesperado nos seus olhos deixou-me enojada. Virei-me para o Sr. Harrison. Há mais alguma coisa para hoje? Ele abanou a cabeça. O resto pode esperar até amanhã. Enquanto caminhava até a porta, ouvi a voz estridente da Sofia. Isto ainda não acabou. Vamos contestar. Parei com a mão na maçaneta da porta e olhei para trás, para minha família. Esses estranhos que partilhavam o meu sangue, mas nunca o meu coração. A avó Rose sempre dizia: o verdadeiro valor de algo não está na etiqueta de preço, mas enquanto estás disposto a investir para compreendê-lo. Encarei cada um deles nos olhos. Nunca tiraram tempo para compreenderem, nem a ela nem a mim. A porta fechou-se atrás de mim, deixando-os apenas com o eco da sua própria ganância. Enquanto caminhava pela rua, tirei o telefone e abri a última mensagem que tinha recebido da avó Rose, apenas dias antes de ela partir. Lembra-te, minha querida. A melhor vingança não está em prová-los errados, mas em viver tão bem que percebam tarde demais o que perderam. Sorri através das lágrimas. O amanhã traria desafios. Aprender a gerir um império, enfrentar batalhas legais com a minha família, calçar os formidáveis sapatos da avó Rose. Mas por agora, eu só queria ir até a loja, sentar-me na sua velha cadeira e lembrar-me da mulher que me ensinou que as maiores heranças não se contam em dólares, mas em lições aprendidas e amor dado. O sino da loja de antiguidades tilintou quando abri a porta, o seu som familiar a dar-me as boas-vindas à casa. Na manhã seguinte à leitura do testamento, cheguei ao escritório do Sr. Harrison exatamente às 9 horas. A gravidade da revelação de ontem ainda não tinha assentado totalmente. 4,8 mil milhões. O número parecia quase abstrato, impossível de compreender. Bom dia, senhorita Bennet,
Cumprimentou-me o Sr. Harrison, gesticulando para uma cadeira de couro. Espero que esteja pronta. Temos muito para discutir. Colocou uma pasta grossa sobre a sua secretária, com o logótipo do Bennett Group, algo que eu nunca tinha visto antes. A sua avó, começou ele, era muito mais do que uma comerciante de antiguidades. A loja era apenas a fachada para uma vasta rede de operações internacionais de aquisição, autenticação e comércio de arte. Abriu a pasta, revelando organogramas complexos e demonstrações financeiras. O Bennett Group opera em 43 países, com escritórios em Londres, Dubai, Hong Kong e Nova York. Agora é a proprietária de um dos maiores conglomerados privados de arte e antiguidades do mundo. A minha cabeça girava. Mas como é que ninguém sabia disto? O Sr. Harrison sorriu. A sua avó era mestre na descrição. Operava através de dezenas de empresas fantasma e subsidiárias. A face pública era sempre apenas a simpática velhinha com a loja de antiguidades. Ele tirou outro documento. Ela deixou isto para si, uma carta a explicar tudo. Com as mãos a tremer, abriu o envelope. Minha querida Olivia, se estás a ler isto, acabaste de descobrir que a tua excêntrica avó não era bem o que parecia. Não fique zangada por eu ter escondido isto de ti. O segredo era necessário, não só da família, mas do mundo. O Bennett Group não é apenas sobre comprar e vender antiguidades. Protegemos a história, preservamos a cultura e, às vezes, quando necessário, resgatamos artefactos inestimáveis de quem os destruiria ou exploraria. Lembras-te daquele vaso Ming que me ajudaste a autenticar no verão passado? Não era apenas uma verificação simples. Estávamos a impedir uma rede de contrabando internacional de inundar o mercado com falsificações. Vi-te crescer, aprender e desenvolver a combinação perfeita de competências para este trabalho. O teu olho para os detalhes, o teu instinto para a autenticidade, mais importante ainda, o teu entendimento de que o valor não está apenas no dinheiro. Estás pronta para isto, mesmo que não sintas que estás. Com amor, avó Rose. PS. Verifica o compartimento escondido na minha secretária na loja. O livro vermelho explicará todo o resto. Olhei para o Sr. Harrison. Sabia disto o tempo todo. Ele acenou com a cabeça. Sou advogado da sua avó há 30 anos. Ajudei-a a construir este império em segredo. E agora estou aqui para ajudar. Nesse momento, o telefone do seu escritório tocou. Senhor, a família Bennett está aqui. Todos eles. Estão a exigir falar consigo. O Sr. Harrison ergueu uma sobrancelha para mim. A sua decisão, senhorita Bennett. Agora é a chefe. Respirei fundo. Que esperem. Temos trabalho a fazer. As horas seguintes foram uma lição intensiva sobre a minha nova realidade. O Bennett Group não era apenas rico. Era poderoso. Possuíamos casas de leilões, laboratórios de autenticação, instalações de restauração e até uma empresa de segurança de última geração especializada em proteção de museus. A sua avó deixou instruções detalhadas para a transição, explicou o Sr. Harrison. Ela preparou tudo isto durante anos. Todos os executivos principais foram informados. Estão à sua espera. O meu telefone não parava de vibrar toda manhã. Mensagens e chamadas de membros da família chegavam constantemente. Mamãe. Olivia, por favor, ser razoável. Precisamos de discutir isto em família. Sofia. Sofia. Tu não tens ideia de como gerir o negócio. Vais destruir tudo. Tio Thomas. Isto é abuso de idosa. A Rose não estava no seu juízo perfeito. Desliguei o telemóvel e concentrei-me nos documentos à minha frente. Foi então que reparei em algo interessante nas demonstrações financeiras. Sr. Harrison, estes números. A empresa da Sofia, Bennett Tech Solutions. Nós possuímos 60% dela. Ele sorriu. A sua avó era bastante estratégica. Ela foi adquirindo discretamente participações de controlo em todos os negócios dos seus primos ao longo da última década. Eles simplesmente nunca souberam quem era a verdadeira investidora. Recostei-me, atônita. Portanto, agora controlo não apenas o Bennett Group, mas também participações maioritárias na Bennett Tech Solutions, na firma de investimentos do Marcos e no império imobiliário do teu tio Thomas. A ironia era quase perfeita demais. Todos aqueles anos a olharem de cima para mim por trabalhar naquela loja velha e empoeirada, e na verdade estavam a trabalhar para a vó Rose. E agora, para mim. Uma batida à porta interrompeu-nos.
A assistente do Sr. Harrison parecia constrangida. Desculpe, mas eles estão a insistir bastante. O Sr. Thomas Bennet está a ameaçar chamar a polícia. Levantei-me. Está na hora de os enfrentar. Entrar na sala de espera foi como entrar na cova dos leões. Toda a minha família estava sentada lá, os rostos retorcidos de raiva e desespero. Finalmente, o tio Thomas bradou. Esta farsa já durou tempo demais. A Sofia levantou-se de um salto. Já contactamos os nossos advogados. Vamos contestar o testamento com base em incapacidade mental. Levantei a mão pedindo silêncio. O gesto, tão parecido com o da avó Rose, fez mesmo com que se calassem. Antes de gastarem dinheiro com advogados, há algumas coisas que deviam saber. Virei-me para a Sofia. A Bennet Tech Solutions recebeu 100 milhões em capital de investimento no ano passado através da Phoenix Ventures. Nunca te perguntaste quem estava por trás desse fundo. O rosto da Sofia empalideceu. E Marcos, aquele misterioso investidor anjo que salvou a tua firma durante o colapso do mercado. Foi a avó Rose. O Marcos afundou-se na cadeira. Tio Thomas, lembras-te de quando quase perdeste tudo em 2020? Quem achas que comprou a tua dívida e negociou com os bancos? A cor esvaiu-se-lhe do rosto à medida que a realidade se instalava. A avó Rose não me deixou apenas uma loja de antiguidades. Ela deixou-me participações de controlo em tudo, incluindo nas vossas empresas. O silêncio foi ensurdecedor. A minha mãe deu um passo em frente, a voz melosa. Querida, é exatamente por isto que temos de tratar disto como uma família. Precisas da nossa ajuda para gerir tudo isto. Olhei-a nos olhos. Como me ajudaste no funeral? Ou quando me expulsaram da casa da avó? Estávamos emocionais, implorou ela. Tens de compreender. Compreendo perfeitamente. Achavam que eu não valia nada porque não se encaixava na vossa definição de sucesso. Agora que controlo o dinheiro, de repente sou família outra vez. Peguei na mala e dirigi-me para a porta. O Sr. Harrison entrará em contato com os vossos respectivos conselhos de administração. Sugiro que se concentrem em gerir bem as vossas empresas. Odeio ter de fazer alterações de gestão. Não podes fazer isto, gritou a Sáfia. Não percebes nada de negócios. Parei na porta. Não. Ajudei a construir um império de 1.000 milhões mesmo debaixo dos vossos narizes e nenhum de vocês reparou. Imaginem o que posso fazer agora que já não tenho de esconder. A porta fechou-se sobre os seus rostos atônitos. Lá fora, o meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Ao abrir, revelou-se uma foto da avó Rose em frente a um edifício impressionante em Londres. Outra mensagem seguiu-se. Bem-vinda ao Bennet Group, Senhora Bennet. A equipe executiva está pronta para si, sempre que quiser começar. Sorri, lembrando-me de todas aquelas lições na loja, todas aquelas horas a aprender sobre autenticidade e valor. A avó Rose não me estava apenas a ensinar sobre antiguidades. Estava a preparar-me para este momento. Hora de mostrar ao mundo o que a verdadeira Olivia Bennet consegue fazer. Os primeiros 6 meses à frente do Bennet Group ensinaram-me mais do que uma década a trabalhar na loja de antiguidades, embora agora eu percebesse que todas as lições da avó Rose eram preparação para este momento. O meu primeiro dia na sede em Londres foi surreal. A antiquária singela geria o seu império a partir de um edifício vitoriano deslumbrante em Mayfair, o exterior austero a esconder escritórios ultramodernos por dentro. Julia Shen, assistente executiva da avó durante 20 anos, recebeu-me à porta. Senhora Bennet, sorriu calorosamente. A Rose disse-nos que estaria pronta. A equipe executiva reuniu-se na sala de reuniões. Profissionais experientes que ajudaram a construir este império nas sombras. Todos tinham sido informados, anos antes, sobre o plano de sucessão. Enquanto a minha família me via como a rapariga da loja, estas pessoas estavam preparadas para me aceitar como sua nova líder. A sua avó deixou relatórios detalhados sobre todos os aspectos da operação, explicou a Júlia, entregando-me um tablet elegante, incluindo planos de contingência para as prováveis reações da sua família. Deslizei pelos ficheiros, maravilhada com a visão da avó Rose. Ela antecipou tudo, desde os desafios legais da Sofia às tentativas do tio Thomas de minar a minha autoridade. O primeiro teste chegou mais cedo do que esperado. A Sofia, fiel ao seu estilo, tentou orquestrar uma aquisição hostil da Bennet Tech Solutions, tentando diluir as ações da empresa para reduzir a minha participação de controlo. Deixei-a agir.
Depois, numa reunião do conselho, revelei que o Bennett Group detinha não apenas 60% das ações da empresa dela, mas também as patentes da tecnologia principal. Patentes que a avó Rose tinha adquirido silenciosamente anos atrás. Vês, Sofia, disse calmamente enquanto ela se sentava ali, o rosto lívido. Enquanto me gozavas por trabalhar numa loja velha e empoeirada, eu aprendi a autenticar não apenas antiguidades, mas o verdadeiro valor de tudo, incluindo propriedade intelectual. O Marcos tentou uma abordagem diferente. Apareceu no meu escritório uma manhã, todo sorrisos e reconciliação. Anda lá, Olivia, disse ele num tom persuasivo. Somos família. Devíamos estar a trabalhar juntos. Posso ajudar-te a gerir tudo isto. Foi para isso que fui para Harvard, lembras-te? Peguei nos relatórios financeiros mais recentes da sua firma. Queres dizer como quando perdeste 40 milhões em maus investimentos no último trimestre? A única razão pela qual a tua firma sobreviveu foram as redes de segurança da avó Rose. Saiu sem dizer mais uma palavra. As verdadeiras mudanças começaram passados 3 meses. Comecei a consolidar as operações dispersas do Bennett Group, reunindo as nossas várias empresas sob uma estrutura mais coesa. A loja de antiguidades permaneceu como nosso rosto público, mas expandiu os nossos serviços de autenticação, aproveitando a nossa especialização e tecnologia. Lançamos uma nova divisão especializada na autenticação digital de arte e antiguidades, usando tecnologia blockchain, algo que a avó Rose já desenvolvia silenciosamente antes de falecer. A resposta do mercado foi esmagadora. Uma manhã, a Júlia trouxe-me o Financial Times. Lá, na primeira página, o Bennett Group sai das sombras. O gigante secreto do mundo da arte. O artigo revelou ao público a verdadeira dimensão das nossas operações pela primeira vez. Ao final do dia, as nossas ações tinham subido 30%. O meu telefone explodiu com mensagens de familiares que, anteriormente, juraram nunca mais falar comigo. Mãe, querida, estamos tão orgulhosos de ti. Quando podemos discutir o meu papel na empresa. Tio Thomas. O sangue é mais espesso do que a água. Olivia. Vamos falar sobre sinergias entre os nossos negócios. Arquivei as mensagens sem responder. Em vez disso, concentrei-me em construir algo novo. O Instituto de Autenticação Bennett abriu as suas portas 6 meses depois de eu assumir. Uma instalação de última geração, combinando conhecimento tradicional com tecnologia de ponta. Oferecemos programas de formação para aspirantes autenticadores, bolsas de estudo para estudantes de história da arte e recursos para museus e colecionadores. A verdadeira satisfação vinha das pequenas vitórias. Como quando a empresa da Sofia perdeu um contrato importante porque as suas patentes estavam, de repente, sob revisão pela equipa jurídica do Bennett Group. Ou quando a firma do Marcos teve de divulgar publicamente que o seu principal investidor, nós, estava a retirar-se, provocando uma queda no preço das ações. Não o fiz por vingança. Cada movimento foi estrategicamente sólido, desenhado para fortalecer a posição do Bennett Group. O facto de humilhar a minha família arrogante foi apenas um bônus satisfatório. 1 ano após o funeral da avó Rose, estava na loja de antiguidades, agora restaurada sua antiga glória. Embora tivéssemos expandido globalmente, mantive este lugar exatamente como era. O coração do nosso império, escondido à vista de todos. O sino tilintou quando a porta se abriu. A minha mãe entrou, com um aspecto mais velho e cansado. A mãe pródiga regressa, disse eu, sem levantar os olhos do livro de registros que estava a rever. Olivia, por favor. A voz dela tremia. Estávamos errados. Eu estava errada. Sei que um pedido de desculpas não é suficiente, mas tens razão. Interrompi-a. Não é. Finalmente, olhei para ela. Sabes o que a avó Rose me disse no dia antes de morrer? Ela disse: Olivia, sucesso não é provar que eles estavam errados. É provar a ti mesma que estava certa. Fechei o livro de registros. Já não estou zangada, mãe. Só estou farta. Mostraram-me exatamente quem são no funeral. O dinheiro não vos mudou. Revelou-vos. Podemos mudar, implorou ela. Dá-nos uma oportunidade. Sorri, sentindo um peso a sair-me dos ombros. Não precisas do meu dinheiro para mudar. Se queres mesmo provar que aprendeste alguma coisa, vai construir algo teu. Foi o que eu fiz. Depois de ela sair, subi até o antigo escritório da avó. O meu escritório agora.
O compartimento escondido na sua secretária ainda guardava segredos que ela queria que eu descobrisse. Cartas, fotografias, diários. A documentar a verdadeira história do Bennett Group. Uma foto chamou-me a atenção. A avó Rose jovem, em frente à loja no dia da inauguração. Ela parecia-se tanto comigo. O mesmo brilho determinado nos olhos. O meu telefone vibrou. Júlia, com atualizações sobre a nossa mais recente aquisição. O Bennett Group valia agora quase 7 mil milhões. O sino da loja voltou a tilintar lá embaixo. Provavelmente outro cliente à procura de tesouros escondidos. Sorri, lembrando-me de como tudo começou. A família que me expulsou achava que a loja de antiguidades não valia nada. Nunca entenderam que o verdadeiro valor nem sempre é visível à superfície. Às vezes, os maiores tesouros são aqueles que os outros ignoram. A avó Rose construiu um império ao compreender isso. Agora era minha vez de continuar esse legado, nos meus próprios termos. O sino da loja tocou novamente. Hora de voltar ao trabalho. Afinal, ainda havia tantos tesouros por descobrir, tantas histórias por contar. E desta vez, eu estava a escrever a minha própria história. Na semana seguinte, recebi um convite para falar na Harvard Business School. O tema: Impérios Ocultos. A arte de construir sucesso à vista de todos. Pensei em recusar, mas depois lembrei-me das palavras da avó Rose. Às vezes, a melhor vingança é mostrar-lhes exatamente o que perderam. Aceitei o convite. Sofia e Marcos estariam na audiência. Ex-alunos de Harvard, claro. Teriam de se sentar e ouvir enquanto a prima fracassada lhes explicava como andava a dar-lhes a volta há anos. Mas, mais importante, eu contaria a história de uma mulher que construiu um império, não através de competição impiedosa ou diplomas prestigiosos, mas através da compreensão do verdadeiro valor. Na arte, nos negócios e nas pessoas. O sino da loja de antiguidades tocou uma última vez nessa noite. Levantei os olhos e vi a Júlia ali, com o brilho familiar nos olhos. Senhora Bennett. A filial de Londres acabou de ligar. Encontraram algo interessante nos arquivos. Algo que a sua avó deixou para quando estivesse pronta. Sorri. Mesmo agora, a avó Rose ainda me estava a ensinar. Então, disse eu, pegando no casaco. Vamos ver que outro tesouro ela nos deixou por descobrir. Afinal, era isso que o Bennett Group realmente era. Encontrar valor no que é ignorado. Beleza no que é esquecido. E força em ser subestimado. Tal como a avó Rose me ensinou.